Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos debater sobre como será a escola do futuro. Com tanta informação pela internet, tantos avanços tecnológicos, o que precisa mudar no ensino para que os alunos sejam estimulados? Será que é só modernizar as escolas ou elas precisam ser reformuladas, repensadas? Há quem aposte em métodos alternativos porque entende que o tradicional já esteja ultrapassado. E as matérias, então, será que devem ser incluídas novas disciplinas? Veja os destaques do programa. Na reportagem, você vai conhecer uma escola municipal aqui de São Paulo, onde as aulas não são divididas por matérias, mas sim roteiros de estudo, onde os temas são escolhidos pelos próprios alunos que sempre trabalham assim, em grupo. Ficou curioso? Então você não pode perder. É daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Nos últimos 20 anos, novas tecnologias e a internet provocaram uma verdadeira revolução na nossa vida. Hoje, passamos boa parte do tempo conectados como esses adolescentes. E qual o impacto disso na forma de aprendizado? Como fica a escola do futuro? E como ela deve incorporar esses computadores nas aulas de forma inteligente? É o que eu quis saber em um bate-papo pelas ruas. Olha lá aquela imagem, né? Porque Todos no deixar, celular, né? o dia inteiro isso no celular, né? WhatsApp, Isso tudo a gente tem que... inteiro. E será que pode na escola, não pode na escola? Bom, a gente vai conversar ao longo do programa, Rô. A gente vai conhecer a Fabiana, a Márcia e a Michele, que são as mães que vieram participar hoje. E estão aqui para nos orientar o Lucas Machado, coordenador de projetos da Fundação Lehman, e o educador Vitor Henrique Paro, professor titular da Faculdade de Educação da USP. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Obrigado a vocês. Fabiana, você tem quantos filhos? Eu tenho só a Laura, A Laura que está aqui, Tá que aqui. tem quantos anos? 6 anos. 6. E conta pra gente, a Laura, ela estava numa escola particular e você resolveu colocar numa escola pública, é isso? Isso, toda a educação infantil ela fez numa escola particular, até porque o horário me atendia. E também porque eu não havia pesquisado tanto sobre propostas pedagógicas e fui me interessar mais na parte de alfabetização. E foi quando a minha irmã comentou do Amorim Lima, que é uma escola que fica próximo da minha casa e que tinha uma proposta fantástica de É uma ensino. escola municipal? Uma escola da rede municipal de São Paulo e que tem essa proposta de que as crianças aprendam de outra maneira. O que é diferente na proposta dessa escola? A proposta do Amorim, para ela, que está na alfabetização ainda, são os roteiros, que é uma proposta totalmente diferente do que o ensino tradicional propõe. As crianças, elas escolhem os temas em comum acordo com o grupo. E eles debatem, discutem, tem rodas de conversa e com isso os tutores e os professores e educadores que tem no colégio trabalham toda a parte de alfabetização com música, com o corpo, com atividades extras e eles aprendem e desenvolvem a alfabetização de outra maneira. Você acha que ela acaba aprendendo mais, tendo esse envolvimento diferente? Sim, porque ela tem mais interesse do que estar sentada em uma carteira com um livro onde ela tem, não sei, tem menos oportunidade de aprender. Vitor, esse pode mesmo ser o caminho da escola do futuro? Porque quando a gente fala em futuro, as pessoas pensam só em botar o computador e a internet na escola e não é por aí, né? Eu fico feliz em saber que exatamente a Amorim Lima está aqui. A Amorim Lima, para ter a síntese, é a escola do futuro. A escola do futuro que andou há alguns anos, né? Porque futuro para a escola que está aí é chegar no século XX, no século XV, que nós somos atrasados. Teve uma grande tecnologia no século XV, que foi descoberta da imprensa. Nós não usamos ela ainda e estamos querendo simplesmente achar que outras tecnologias vão resolver o problema. A Amorim Lima é a escola do futuro, economiza bastante. A diretora, inclusive, Modéstia Favas, foi minha aluna na PUC. O que tem a Amorim Lima? Ela leva as últimas consequências, também a Heliópolis, que passou a gente vai mostrar numa reportagem. Então, também é do mesmo padrão, com muitas dificuldades, que o sistema público não favorece. É difícil existir uma Amorim Lima, precisa heróis e heroínas para fazer isso.
Porque o Estado tem uma concepção completamente tradicional, antiga, ultrapassada, antieducativa. Mas o que essas escolas O que ela tem? O que ela tem de novo? Veja, o fundamento básico da educação é o seguinte: ninguém aprende se não quer. Tá? A criança, o adulto, só aprende se quiser. O adulto, é muito fácil ele querer aprender. Ele já é adulto, ele já é formado, já tem sua personalidade formada, já faz operações abstratas, etc. A criança não. A criança, para querer aprender, ela tem que se fazer sujeito. E a criança se faz sujeito brincando. Então não adianta você dar a desculpa de que a escola foi muito boa, mas a criança não quis aprender. O papel da escola é levar a criança a aprender. Quem quer aprender, aprende em qualquer lugar. É despertar o interesse da criança. A Amorim Lima faz isso. Há 75 anos, um cara chamado Jean Piaget, e nessa época o Vygotsky e outros autores já faziam coisas até mais avançadas, ele demonstrou cientificamente, assim como se demonstra na medicina cientificamente, ele demonstrou cientificamente que a pior forma de ensinar crianças, vamos ver a educação, ensino superior é outra coisa, mas crianças até por volta de 10, 11 anos, a pior forma é essa forma de alguém fala e alguém ouve. Isso não é ensino, percebe? Veja, hoje, no século XXI, nós estamos querendo educação no futuro, nós não somos isso ainda de 1935. Nós confinamos crianças né? Em salas de aula com 40 alunos e são obrigados a ficar confinados ali durante 3, 4 horas. E com tudo que oferece o mundo aqui fora, fica mais desinteressante ainda, né? Os seus filhos têm que idade, Márcia? Eu tenho um casal, o Léo tem 13 anos, a Marina tem 11. E como é que tem sido, como que é na escola deles? Olha, os dois estudam em colégio privado, eles estudam desde o maternal no Colégio Elvira Brandão. E assim, foi um colégio que sempre me chamou muito a atenção por esse lado humanitário, digamos assim, que ele não está preocupado assim somente com a parte pedagógica, mas assim o respeito, a socialização, ao aprendizado coletivo. Então esse ponto assim que me chamou muito a atenção. Esses anos todos que a gente vem acompanhando, eles estão tentando implantar alguma coisa nova também, uma escola do futuro, e realmente é essa coisa de que eles já têm isso na escola, mas seria uma coisa nova também. O Márcio, a gente viu aquela imagem. Mas o que seria? Trazer tecnologia para a escola? Não só a tecnologia, mas trazer essa desconstrução do aprendizado. Eu não sei se eu estou usando o termo certo. Isso de você ficar sentadinho, olhando para o professor, que isso realmente é um modelo que já nem na minha época isso cabia. Então, isso de aprender de forma mais lúdica, isso acho que eles levariam mais para a vida deles. Ensinar de uma forma diferente mesmo, porque os alunos estão diferentes, né? Sim. O Márcio, a gente viu aquela imagem no começo do programa de todos os jovens no celular. Sim. Seus filhos ficam muito no celular, ficam muito na internet? Olha, eles gostam bastante, mas a gente tem assim... Eles já foram já educados desde sempre que as coisas têm o seu tempo para acontecer. Então, eles têm hora de mexer no celular, têm hora de brincar, hora de assistir televisão, hora de fazer o dever de casa. Então, eles usam a tecnologia, claro, é uma ferramenta que eles têm, mas as outras coisas eles não esquecem. Essa geração está mais tecnológica, né? E, lógico, não é só isso, mas precisa também adequar a educação a essa nova tecnologia, a essas novas ferramentas, né, Lucas? Sem dúvida. E eu acho que é importante a gente sempre ressaltar que não é a tecnologia pela tecnologia, né? Acho que a Fabiana e a Márcia falaram muito bem, duas palavras que são super chave aí, que é o interesse, como que a gente pode despertar o interesse das crianças, dos jovens, dos alunos para que a educação faça mais sentido para a realidade delas. E você falou muito do cuidado, do zelo, do próprio cuidar da criança no ambiente da escola, que aí várias pesquisas já mostram que o cuidado ele é tão importante para a educação quanto todas as disciplinas ou tudo que você se faz em casa ou na escola. Então a tecnologia ela vem como uma forma de facilitar esse processo, né? Ela é uma ferramenta, ela nunca é um fim por si só, e aí ela tem, entre outras funções,
a função de colocar a criança ou o jovem no papel de protagonista daquele ambiente em que ele está situado. Então, uma coisa que faz muita diferença no Amorim é o fato da criança ela elaborar o próprio plano de estudo, o que ela vai fazer, qual o roteiro de estudo. Por quê? Porque ela está com um papel de protagonista. Não, e a escola não pode fechar as portas para a tecnologia, porque a criança sai da escola, vai para casa, entra na Ela tá em internet, todo ela lugar. tem um mundo na internet. Então a escola também pode se aproveitar disso para orientar a criança a como utilizar de uma forma benéfica. E né? ela exerce esse papel de fascínio, né? Porque as pessoas, poxa, quero ver um tablet, quero ver um computador, o que eu consigo fazer através disso? E o importante é a gente entender também que a tecnologia ela não é simplesmente uma ferramenta em que a gente tem que consumir. Né? Ela existe e eu sou consumidor disso. Na verdade, não. A gente é capaz de criar através dela, de construir, de usá-la para transformar a nossa própria realidade. Dentro disso, como que é o trabalho que a Fundação faz? A Fundação, a gente entende que a educação não é de hoje para amanhã que ela vai mudar e não é só um trabalho da Fundação, não. É um trabalho de vários atores aí na educação no Brasil, pais, os educadores, governo, e por isso a gente trabalha com um conjunto de estratégias, né? Não existe uma bala de prata para a educação, não é a tecnologia que vai resolver tudo. Então a gente trabalha desde alimentar esse ecossistema de quais são as coisas que existem e que realmente fazem sentido para a educação, e como que a tecnologia pode ajudar. Depois, como que eu posso ajudar o professor a se preparar para trabalhar e se posicionar não só como um transmissor de conhecimento, mas um facilitador desse processo. Como que o gestor, a dupla gestora da escola pode preparar o ambiente da escola para que essas coisas, essas mudanças, essa revolução possa de fato acontecer. E isso tudo baseado numa estratégia de pesquisa. Então, tudo que a gente faz é muito baseado em evidências, né? O sonho grande é uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E isso só vai acontecer quando a gente conseguir, de fato, entender como as coisas acontecem, tomar decisões e influenciar decisões baseadas, né, no que de fato acontece. Então, a Fundação tem esse papel bastante amplo nessas estratégias. E, Michele, seus filhos quem são? O Arthur e a Stephanie. Qual a idade deles? O Arthur vai fazer 3 anos e a Stephanie tem 12 anos. 12. Ela já está no Fundamental 2? Já. Já está. E como é que é a escola deles? O Arthur, eu não sabia, né? Mas na escolinha dele a professora disse que ensina a parte de matemática. Eu falei, como assim ensina a parte de matemática? Eu falei, como assim? Ela falou, não, a gente ensina o alto, o baixo, o menor, o maior. Eu falei, ai, que bacana, para eles já aprenderem já a raciocinar. Ele está numa escola municipal? Ele está numa escola municipal. E ela? E ela também. Ela é numa escola estadual. É Escola Estadual José Marcato. Mas ela também, quando ela foi para a escola, ela foi para uma escola pública. E aí depois eu vi que, nossa, estava tendo muito conflito, eu não aprendia nada, muita bagunça na sala de aula. Eu falei assim, eu vou mudar, então eu vou colocar ela numa escola particular. Aí eu vi que a escola estava mais tranquila, realmente a escola estava preocupada em ensinar e a professora passava para mim as dificuldades dela. E nesse tempo eu percebi que ela teve uma grande dificuldade para poder aprender, né, que é o básico, né, o A, E, I, O, U, que ela foi para a 2ª série, ela não sabia absolutamente nada. Foi como se ela estivesse chegando no primeiro dia de aula dela. Então, assim, eu tive dificuldade também, né, para poder estar acompanhando o trabalho, essa correria de você sair para trabalhar, de chegar em casa, acompanhar os livros. E eu aprendi que a gente tem que acompanhar os filhos na escola. Não é simplesmente colocar a roupinha e falar, vai para a escola. Não, chegar, o que você aprendeu hoje? Pegar, olhar, sentar. E na escola dela existe essa parceria? A escola está aberta para os pais? Nessa escola, sim. Eu fui numa... Então, só para entender, porque ela tinha ido então para uma escola particular, aí você tirou da particular de novo? Isso, aí eu tive que tirar por motivos financeiros. Mas eu percebi que ela aprendeu muita coisa lá. Ela ia para a escola mais motivada, a professora passava para mim as dificuldades dela, que eu tinha que acompanhar de perto. E ela tinha aula de reforço também nessa escola. Na particular. E agora ela está de novo numa escola estadual. E daí como que é? Existe essa parceria dos pais com a escola está aberta para receber os pais? Existe. A professora, que é a coordenadora da sala de aula, que eu fui inclusive na última reunião, ela falou que não se dá para poder ensinar sozinha, né? Que tem que ter esse apoio dos pais, né? Que não é que ela falou assim, que hoje também existe muito o descaso dos pais também, né? Só coloca o filho, vai para a escola. Ela falou assim, eu sei que está todo mundo numa correria hoje, São Paulo é uma correria, só que tem que acompanhar os estudos, porque eu não consigo, ela falou assim, eu não consigo educar e ensinar. Cabe os pais também, né, essa boa parte também em casa,
e também a escola. E tem que ouvir as crianças e os estudantes Sim, também, né? tem que ouvir as Claro, crianças, mas Para saber o que eles querem também. com né? conhecimento, com tecnologia educacional, sabendo, conhecendo. É o que leva em conta a Amorim Lima, é o que leva em conta a Escola da Ponte em Portugal, por exemplo. E todas as grandes experiências fascinantes, que preencheram livros belíssimos a respeito da boa educação, levam em conta isso. Aprende-se tudo junto, se aprende desde mas a gente nasce zero. Ninguém aprende querer aprender. O Vitor é autor de vários livros, né? A gente já mostrou aqui Educação como Exercício do Poder. Ele trouxe para a gente também, Mari, diretor escolar, educador ou gerente. E agora vamos ouvir a opinião dos estudantes, né? As sugestões que eles deram para a repórter Letícia Bragalha. Fica mais legal a aula quando tem computador? Fica. Você tem aula com computador? Tenho, mas tá demorando pra mim ter. Como é que o professor faz quando tem computador na sala de aula? Ele mostra alguns joguinhos e a gente tem que jogar. Como é que você acha que deveria ser a escola do futuro, uma escola bem moderna? Eu acho que deveria ter mais computadores, tablets, para até fazer registro digitando seria mais fácil. Por que deveria ser usado mais computador? Isso torna a aula mais interessante? Tornaria a aula mais interessante, além de ficar mais fácil de copiar as matérias, fazer os exercícios. E você acha que a escola do futuro ela tinha que ser mais tecnológica? O que ela deveria ter? Bom, como ele disse, mais computadores, uma internet muito rápida e, mais atividades na informática mesmo e uma aula de digitação para aprender a digitar tudo certinho. Agora, como é que o professor vai tomar conta desse conteúdo todo? Porque não basta usar o computador, tem que usar de forma inteligente, não é mesmo? Como é que você ia usar o computador para aprender que matéria, por exemplo? Bom, se fosse Microsoft, eu ia usar o Word para fazer registro da lousa. E se fosse o Apple, eu ia usar o Pages. O que a gente está vendo na nossa conversa aqui é que a escola do futuro ela não depende só de tecnologia. É a escola mais retrógrada que existe. Não, e eles querem ali a tecnologia para Facilitar, jogar, para brincar, para não ter que copiar. Eles querem fugir do que está aí. Eles acham que isso é brincadeira, então não é educação. Educação e brincadeira se misturam, ou então não existe. É verdade. Você não sabe ensinar brincando, você não sabe ensinar. É isso que o Amorim faz. Ele resgata todas as brincadeiras, inclusive da nossa geração. Isso independentemente da faixa etária? É verdade, sim. Isso independentemente da faixa etária? Faixa etária, veja, inclusive eu queria falar depois disso. O caso do rapaz, por exemplo, que tem 12, 13 anos, é outro papo. Então vamos falar no próximo bloco, a gente já explica um pouco melhor a diferença aí do Fundamental 1 e do Fundamental 2, né? Então o Papo de Mãe sobre a Escola do Futuro volta já. No próximo bloco, vamos conhecer uma escola que já é bem diferente na reportagem da Fernanda De Luca. Oi, eu tô vendo que você tá conectado aí. Você passa muito tempo do dia conectado? Eu passo um pouco. Quantas horas por dia? Umas 1h30, mais ou menos. E essa existência da internet, ela afeta o teu interesse nas aulas? Você acha que o computador devia ser mais usado em classe? Eu acho que o computador devia ser mais usado, que é um recurso muito importante, assim, pra gente pra nossa geração que gosta tanto de internet, coisas assim. Eduardo, você acha que o relacionamento do professor com o aluno poderia ser diferente? Ele tem que se modernizar na escola do futuro? Eu acho, porque assim, o professor com o aluno, ele procura se relacionar bem com o aluno, mas às vezes ele não consegue direito. Eu acho que assim, o professor podia às vezes dar um pouco mais de liberdade para o aluno, tanto em escolher com quem a pessoa vai querer trabalhar, para ver como o aluno vai se dar melhor com aquelas pessoas e para testar novas coisas diferentes. Fazer, por exemplo, um professor não precisa só se deixar focado com um aluno, sempre procurar incluir todos os alunos na sala, sem diferenciar os outros alunos. Eles tentam diferenciar, mas de uma forma assim, eles meio que olham mais para um do que olham mais para os outros. Então eu acho que é legal assim ter um relacionamento igual
com todos sem nenhuma diferença. E se você pudesse escolher outras matérias para estudar na escola, por exemplo, o que você gostaria que tivesse que ajudar você no seu dia a dia? Gastronomia. Você gosta de comer, gosta de cozinhar, queria aprender isso na escola? Eu queria. Isso ia te ajudar em quê? Quando eu for morar sozinho, né, aí eu já tenho a autonomia de fazer as próprias comidas que eu vou comer, não vou precisar ficar comendo fora e gastando dinheiro sem ser necessário. Uma graça esse menino, não? A gente está falando para formar o ser humano viver, não para ficar que nem um... O computador já faz tudo isso, ler, escrever e contar, o computador já faz. O que eu achei muito bonitinho que ele falou, quando ele fala em gastronomia, você pensa, ele já está pensando numa profissão. Ele quer aprender a cozinhar para quando ele for morar sozinho. Isso é que ele louvou. Uma graça. Porque as pessoas só pensam em profissão. Profissão os empresários que se virem. Eles é que ganham dinheiro. E a escola está cuidando só disso. Lucas, a gente vê que a maioria ainda fala de tecnologia, de pôr computador, não sei o quê, mas que esse menino também trouxe outras alternativas. É como se a gente ficasse caindo sempre na mesma armadilha, né? De achar que o computador por si só vai resolver alguma coisa. E não vai. Se mal utilizado, ele atrapalha. Né? Então, a gente tem que entender que é uma linha tênue entre o que é a tecnologia por si só e como que ela pode ser utilizada em favor de alguma coisa. E essa coisa da relação do professor com o aluno também. Isso. E eu queria até falar um pouquinho do comentário da Michelle, que ela falou da questão do pai envolvido na escola. Uma coisa muito importante, os pais, né, eles são, para as crianças, a principal referência. Né? Poxa, eu vejo no meu pai, vejo na minha mãe como os meus heróis, né, as minhas referências. E quando as minhas referências se interessam por alguma coisa, eu vou me interessar por aquilo também. No momento que os pais em casa perguntam para o filho, poxa, como foi a aula hoje? O que você aprendeu? O que você gostou mais? O que aconteceu? E se interessam pelo ambiente da escola, o que acontece, como a Michelle muito bem fez, isso desperta no filho também o interesse pela escola. E esse é o papel do pai dentro de casa em relação à educação. Né? Como que eu posso demonstrar que aquilo é importante para o meu filho e eu ajudá-lo nesse processo. E eu até pesquisei que existem ferramentas tecnológicas para aproximar os pais, né? Para acompanhar o dia a dia até dos filhos nas escolas. Né? Hoje vocês me corrigem, vocês sabem talvez muito melhor do que eu. Existem milhares de grupos de WhatsApp dos pais nas escolas. Então, o grupo dos pais da turma tal, o grupo dos pais do passeio tal. Eu que tenho 3 filhos, pode imaginar quantos grupos. Imagina quantos grupos tem. E o que se discute nesse grupo? Né? O que se conversa? Às vezes muitas vezes, não, o professor tal não está fazendo direito. Quem é esse professor? Não sei. Sabe, acho que existe uma forma de a gente utilizar a tecnologia para que essa comunicação pai-escola ela flua de outra maneira. Você tem grupo assim da classe, vocês discutem sobre a escola, quando não tem alguma coisa boa, vocês vão lá e conversam? No Amorim, ele tem um grupo da comunidade, no geral, porque eles não vão tratar o ano que o aluno está. Todos os pais se envolvem de uma forma geral. Essa é a tecnologia e o espaço físico é diferente, O espaço Fabiana? físico é Porque muito a gente diferente. às vezes escuta assim, a escola do futuro, não vai ter sala de aula, não vai ter o muito quadro diferente. negro. É diferente lá? Por exemplo, pelo que eu vi, a estrutura da arquitetura da escola, no início, quando a Ana entrou lá, a diretora, ela tirou muitas coisas que pareciam uma prisão, né? Os gradios da escola. Derrubou as paredes, literalmente. Das salas. Derrubou as paredes. Então, eles não chamam de sala de aula. A Laura se refere à sala dela como salão, onde ela interage com outras crianças até diferentes idades. Então vamos aproveitar para assistir a reportagem da Fernanda de Luca, porque ela foi numa escola assim, ela vai mostrar exatamente isso que você está contando, a gente assiste e logo comenta, tá bom? A Fernanda ela foi até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Campos Sales, que fica na comunidade de Heliópolis, aqui em São Paulo. E lá o método de ensino já é bem diferente, como a gente falou, e tem feito sucesso. A Escola Municipal Campos Sales fica na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, e possui um processo pedagógico diferenciado dentro da rede. O aluno tem autonomia e responsabilidade. O bom desempenho de cada um também depende do resultado do colega ao lado. Pequenas salas de aula tiveram as paredes derrubadas e se transformaram num grande salão. Aqui estão 3 turmas do 4º ano. Os professores também ficam nas mesas e funcionam como orientadores. A lousa é um simples quadro de recados, até porque tudo o que eles precisam está aqui, num roteiro de estudos. O tema é escolhido pelos próprios alunos. Aqui é sobre boa alimentação e eles passam por todas as disciplinas.
Matemática, português, ciências, geografia, história, inglês e até educação física. O primeiro professor do aluno é o próprio aluno. Então ele tem dúvida, ele chega para o colega, se o aluno souber, o colega dele souber, ele não chama o professor. Ele só vai chamar o professor se nenhum do grupo souber resolver o problema. Então ele levanta a mão, faz parte das regras. Qualquer professor, né, que nós somos interdisciplinares, vamos até o grupo. Suponhamos que o assunto eu também não domine. Eu, como eu sou professor de geografia, talvez um assunto de inglês eu não saiba, né? Então não existe problema nenhum. Então eu chamo o professor de inglês para sanar a dúvida do grupo que nem eu e nem eles souberam resolver. O Matheus, a Milene e o Camone são do mesmo grupo, já que estão num nível de aprendizado igual. E como é que é isso de um ajudar o outro? É que algum precisa de ajuda, o pede ajuda o colega ajuda, nós acaba dando uma conversinha, aí volta tudo ao normal. Mas é que fica gostoso aprender assim? Sim, fica bom, fica melhor, a gente aprende mais. Você percebe que com relação a amigos que estudam em escolas tradicionais, você está na frente? Sim. Muitos amigos de outras coisas que eu faço, tem uns que não sabem nem ler direito. Está no 4º ano já, não sabe nem ler direito. Não sabe nem a tabuada ainda e está em outras escolas lá. Está no mesmo ano que a gente que não sabe nem escrever o próprio nome direito. Que outras atividades tem que são legais? É a sala de leitura, a biblioteca, a quadra, o cinema, judô, karatê e capoeira. Bacana essa escola, hein? É. Ainda tem mais, é que eu não lembro. Ele tem o Que Mágico, né, que é da Telefônica, que tem essa parceria com a gente. Então nós colocamos vídeos, né, por exemplo, você vai trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Então nós colocamos vídeos, né, de 15 minutos, 10 minutos, onde ele vai assistir esse vídeo, aí ele vai responder algumas questões sobre o que ele viu, né, além de ler textos, né, sobre o assunto, que pode ser no livro didático ou na própria internet, e está resolvendo questões que são perguntadas no roteiro, né? Então ele busca, ele aprende, a autonomia está aí, ele aprende como pesquisar, como buscar o conhecimento. E a escola tem uma espécie de república dos estudantes, que tem um prefeito, secretários e vereadores. A Lauren, no caso, é uma vereadora e também representante aqui desse salão em que a gente está. E quando um coleguinha não vai muito bem, seja em relação ao aprendizado ou comportamento, vocês fazem uma convocação, como é que é? É assim, nós reunimos a comissão mediadora e a primeira rodada, falamos sobre o problema. Depois, nós conversamos, falamos um pouco por que ele fez isso, perguntamos para a pessoa por quê. Então, ela explica e nós vamos tentando resolver. Aí, a comissão mediadora, ela pode convocar a família. Porque, quer dizer, escola e família tem que, trabalhar juntos, né? Sim. Eu acho que o modelo tem que ser esse, né? Não dá mais para ser o tradicional, porque no tradicional, não sei se nós formamos realmente cidadãos críticos e também éticos, né? Já que a proposta é pátria educadora. Heliópolis já é um bairro educador. Está aqui o exemplo para o Brasil. E a gente vê o interesse das crianças e como elas se expressam bem, Você né? vê a quantidade de atividade, né? De criança Muito na legal. casa. Agora, a gente está mostrando ali as crianças menores do Fundamental 1. Como que é a escola, seria a escola do futuro ideal para os maiores, para o Fundamental 2, como seu filho que já está com 13, né? A sua que está com 12. Ela também tem que se reestruturar também, né, Vitor? Como é que... Veja, para continuar sendo interessante, assim. Veja, o princípio continua o mesmo. Né? O princípio continua o mesmo. Ninguém aprende se não quiser. Então, veja, o motivo tem que ser o próprio aprendizado.
tem que ser intrínseco aqui, né? Intrínseco o que é? Você pega uma criança de 8 anos, dá uma bola, ela sai brincando. Ela não precisa de ter uma motivação por aquilo. Você não precisa buscar uma motivação extrínseca. Estuda que você vai passar de ano. Isso é estupidez. Ou então, estuda, se você não estudar, você vai ser reprovado. Isso é outra estupidez, o castigo. O que a criança faz? Ela finge que estuda para ficar livre do estudo e não aprende. Tá? Só aprende a ser culpada, porque ela acha que é culpa dela e depois cresce um ser tímido. No caso do adolescente, os problemas da educação, do ensino médio e da segunda parte do ensino fundamental, eles estão todos no ensino fundamental e na pré-escola. Tá? Porque se você conseguiu fazer com que durante os primeiros 8, 9, até por volta de 13, 14 anos, essa criança apropriou-se da cultura como sujeito, aí para frente é a coisa mais fácil, porque a partir dessa idade, você pode fazer um contrato com ela. Você pode dialogar com ela de uma forma buscando seus interesses mais elevados, praticamente como um cidadão. Mas a tecnologia bem aplicada, ela não pode ser uma ferramenta importante para os mais velhos? Pode sim, só que a tecnologia que ele falou lá, sabe o que é tecnologia? A tecnologia não se reduz à máquina. Sim, mas uma tecnologia bem aplicada, porque a gente sabe que os nossos jovens hoje estão conectados o tempo todo, é muita informação o tempo todo. Vamos falar dessa tecnologia. A tecnologia é importantíssima em todos os campos e não pode deixar de ser na educação. Só que a tecnologia não pode tomar o lugar da educação. Sim. A educação é a apropriação da cultura inteira. O que a escola precisa fazer é que ele use esse bendito desse rádio em favor da cultura. O que a escola precisa fazer é que ele, por exemplo, goste de Machado de Assis, de Dostoiévski, de música clássica, que ele goste de política, porque aí ele muito facilmente vai ensinar para mim, para você e para todo mundo. A própria criança vai ensinar como é que faz, mas ele tem que saber o que ele tem que buscar, ele tem que saber para que usar essa tecnologia. Não precisa aula de informática nas escolas não é aula, nesse sentido. Não é de informática. Por exemplo, eu tenho uma dúvida numa determinada disciplina, e aí eu tenho um professor, eu posso através da internet buscar e tem um professor explicando essa minha determinada dúvida aí. Legal, Roberto. Eu queria, acho que dar alguns exemplos de coisas que acontecem em que a tecnologia assume esse papel de facilitador do processo de aprendizagem, né? Acho que um caso que eu gosto bastante de contar, e foi do ano passado que eu conheci, uma professora de literatura de ensino médio, ou seja, eu estou falando daí além do Fundamental 2, que ela queria ensinar para os alunos dela os escritores do século XIX. Poxa, legal, vamos aprender essa de Queiroz, vamos aprender os escritores do século XIX. E aí ela propôs para os alunos, vamos fazer uma dinâmica de roda, ela chama de roda morta. Que alunos que estão? Alunos do ensino médio. Ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Mas propondo essa criação de uma visão crítica, né? De um aprendizado crítico. O que ela queria fazer? Ela falou assim, vamos fazer uma atividade que a gente chamou de roda morta, em alusão à roda viva, em que vocês, em duplas, uma pessoa vai interpretar o autor, o que vocês estão estudando, e a outra vai entrevistar esse autor. Então, para que essa dinâmica acontecesse, eles tinham que estudar muito a fundo a vida e a obra, uma vez que você estava interpretando aquele personagem durante o exemplo. E os alunos, eles tinham que, ao final dessa dinâmica, eles tinham que gravar em vídeo essa entrevista, então eles vão produzir um vídeo com essa entrevista, e todo o material de estudo que eles fizeram, de obras que eles leram, de críticas que eles escreveram e o vídeo, eles iam criar no aplicativo. Então, na hora de apresentar ao trabalho ao resto da turma, ao invés de você apresentar isso numa tela ou num computador, os alunos eles tinham que baixar o aplicativo que aquelas crianças construíram na aula de literatura para fazer aquela dinâmica. Deixa eu saber só das mães. A Márcia, em relação a isso de tecnologia e tal, na escola dos seus filhos tem site? Você acompanha pelo site o que eles estão aprendendo? De que maneira, para você, como mãe, essa coisa de tecnologia mudou a sua relação com a escola? Olha, o Elvir, ele tem essa parte de estar ligado assim, a essa parte tecnológica. E eu acho muito interessante, porque eles utilizam isso mesmo como uma ferramenta, como um adendo para a criança poder fazer suas pesquisas, poder desenvolver textos. E agora, vou citar um exemplo bem sucinto que eu achei tão interessante esse tipo de trabalho,
que eles estão, tanto na idade da Marina, que tem 11, quanto na idade do Léo, que tem 13, os professores estão dando trabalhos em grupo, que eles têm que fazer assim, uma reportagem sobre um determinado assunto. Eu achei que ficou super criativo, interativo, eles ficaram assim felizes em realizar aquilo e saiu assim de uma forma natural, assim, tanto o aprendizado, o conhecimento que eles tiveram, não foi nada forçado, nada assim, sabe, tem que decorar isso, não, foi bem assim natural. E o Léo fez na parte, desculpa te interromper, e o Léo fez assim um trabalho na língua inglesa. E a Michele tem alguma relação com a escola, assim, que passe pela internet, por algum site da escola? Ou tem essa coisa dos grupos das mães, das classes? Olha, pelo que eu saiba, lá na escola dela não tem. Em questão, assim, a tecnologia, esses dias ela fez um trabalho acho que foi de ciência, de celular. Ela não sabia como ela ia começar, né? Então ela pesquisou e uma amiga dela falou para ela como... Ela tinha que fazer uma maquete, na verdade, da célula. E aí eu achei bem bacana, ela pesquisou na internet, foi olhando passo a passo e ela foi, comprou a maquete, elaborou tudo, pintou, fez tudo manual aquilo, né? Ela se envolveu, né? Não foi aquela coisa de você pegar e imprimir, toma. Não. E tem que saber como pesquisar também. Isso, exatamente. Aí ela foi, umas amigas já tinham começado a fazer o trabalho. E aí ela fez tudo manual também, ficou bem bonito. Eu vou chamar o próximo bloco, já continua a conversa. Então, o Papo de Mãe sobre a Escola do Futuro volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. A gente fala em escola do futuro, muita gente já vai logo pensando no uso dos computadores, mas os adolescentes garantem que as matérias também poderiam ser diferentes. Que matéria que você gostaria de aprender numa escola do futuro? Aprender a utilizar mais, por exemplo, o computador, todas as ferramentas que ela pode oferecer, aprender a programação. E o Brasil podia crescer muito nessa área de tecnologia e tal, de programação, de apps e tudo mais, porque eu acho que ia ser muito legal. O fluxo de informação hoje em dia é muito mais rápido do que antigamente. Você acha que a escola precisa mudar para acompanhar o raciocínio das crianças, a forma de aprendizado? Eu acho que precisa, sim, porque a gente tem muitos meios tecnológicos para infiltrar, que podem ser infiltrados dentro da escola, facilitando principalmente o peso de mochila, por exemplo, iPads podem entrar em lugares de livros, porque todos os livros agora têm um aplicativo que você pode ler o livro no iPad, fazer exercícios no iPad, apenas, também tem jogos sobre o conteúdo da escola no celular e facilita muito para você estudar no dia a dia. Isso que ela falou até acho interessante. Para quem pode, tem condições, que a gente sabe que não é todo mundo que tem, colocar os livros dentro de um iPad, diminuir o volume de mochila, pode ser alguma coisa. Tá. Eu conheço a realidade das escolas do Brasil, já vi escola no interior do Ceará, que a escola era uma lousa pendurada numa árvore e as criancinhas sentadas no chão. Agora, é claro que se todos tivessem a oportunidade no futuro de ter uma coisa boa, seria o ideal. A gente está falando do futuro, a gente pode sonhar também. Uma outra questão que eu acho que é importante que a gente pode discutir, né, que é uma pesquisa aqui que eu encontrei, que não adianta também só comprar computador e você não dar as condições para os professores se capacitarem, né? A pesquisa TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, Educação 2012, aponta que menos da metade dos professores de escolas públicas, 44%, tiveram disciplinas na faculdade que estivessem voltadas ao uso do computador como ferramenta pedagógica. Ainda existem cursos de pedagogia que sequer mencionam a tecnologia. Então, quer dizer, a gente quer colocar a tecnologia como uma ferramenta de aprendizado, mas a gente precisa dar condições também para os professores utilizarem essa ferramenta. Acho que tem outro dado legal, Roberta. A Fundação lançou uma pesquisa recentemente chamada Conselho de Classe. Essa pesquisa a gente fez em parceria com o IBOP, a gente ouviu professores do Brasil todo
para tentar entender quais são os anseios e os desejos do professor. Ela tinha como objetivo dar voz ao professor do Brasil. E, enfim, é uma pesquisa super interessante, ela está disponível na internet, qualquer pessoa pode acessar. E uma das coisas que ela traz é que 92% dos professores brasileiros, eles acreditam que objetos digitais são conteúdos didáticos. Eles acham que a tecnologia pode ajudar a prática dele. Então, são 92% dos professores do Brasil que acreditam isso. E a gente está falando de todas as regiões, de todas as realidades, né? O professor, a grande parte dos professores, eles não encontraram a tecnologia mais importante. O que eu insisto é fugir dessa tentação de achar que tecnologia é computador, iPad, etc. Tecnologia em educação, use tecnologia de computador onde quiser. Tecnologia é importantíssima, nós não vivemos sem ela. Só quero dizer o seguinte, se você quer pensar numa escola no futuro, você tem que dar conta com o passado. O educando tem que ser sujeito e eu tenho que gostar dele. Não preciso engolir um computador para saber disso. Essa é a tecnologia que mudaria o Brasil, que mudaria a educação. E vamos ver mais participação de aluno na rua? Ó, tem estudante que sugere até que a escola inove nas matérias. Eu acho que a escola do futuro podia ensinar algumas matérias que não tem na escola de hoje em dia e o aluno podia ter um pouquinho mais de liberdade, né, na hora de escolher as matérias e também ter mais parar com esse negócio de ser tudo muito certo, entendeu? Que matérias você gostaria de estudar? Por exemplo, uns esportes da hora seria mergulho. Mergulho seria um esporte legal e também direito que a gente não tem hoje em dia no escola. Para já começar a ter noções desde a adolescência, não só na faculdade, né? Isso, não só na faculdade, porque a gente já vem com uma base melhor para ir na faculdade e fazer os cursos e tudo mais. Acho que a gente podia também ouvir os alunos para saber o que eles querem. A gente fica falando muito, mas tem que ouvir também os estudantes, claro, né? Vendo aquilo que é interessante, mas saber deles como eles acham que pode se tornar mais interessante a escola, né? Por isso até os jovens vieram aqui para frente conversar com a gente agora, Mari. Passa o microfone lá para mim. A Laura não veio? Laura, você não quer falar da escola, Laura? A Laura estava aqui e foi brincar. Quer falar da escola? Brincadeira. Ela tá brincando, Você como chama? Léo. Você tem quantos anos, Léo? 13. Léo, conta pra gente, o que você acha, por exemplo, que no geral, pelo que você vê da sua escola e dos seus amigos, o que as escolas podiam fazer de diferente para se tornarem mais interessantes para os jovens? Olha, eu acho que a minha escola, por exemplo, ela já está incorporando um pouco da tecnologia com o uso do Google Classroom para passar lição de casa, que eu acho que tem que ser usado como uma ferramenta também, pois depende do jeito que for usado, pode ser benéfico ou não. Na minha escola, voltando, a gente já mudou o modo de sentar nas carteiras, mas ainda dá para melhorar mais. Como que é hoje? Uma que a gente começou a sentar em duplas para poder pedir auxílio para o aluno ao seu lado e fica que nem uma arena. O professor usa a lousa, mas ele pode vir para o centro e ensinar olhando para todos. Vamos falar com a sua irmã, então. Como você chama? Eu sou a Marina. Você tem quantos anos, Marina? Eu tenho 11 anos. Que matérias você gosta na escola? Eu gosto muito de matemática. Matemática, espanhol. E você estuda sozinho ou a sua mãe tem que ficar no seu pé para você estudar para a prova, para fazer lição de casa? Não, eu faço tudo sozinha. Aí, quando eu tenho que estudar para as provas, eu peço ajuda para eu ter mais conhecimento, para poder ter notas maiores e reforçar também. Vamos ver se a Laura quer falar. Quer falar, Laura, do que você gosta de fazer na escola? Vem cá, então vem cá. Conta pra gente, Laura. Segura assim. Conta o que você gosta de fazer na escola. Gosto de brincar de pega-pega com meus amigos. Eu gosto de fazer capoeira. E eu gosto de estudar. Eu gosto de fazer um monte de coisa na escola. Então você gosta de ir pra escola? Gosto. E você fez um monte de comidinha aqui pra gente? É isso? Eu tô comendo aqui. O que você fez? Eu fiz batata doce. Nossa, batata doce deve estar muito bom. Como é que é a sua sala de aula? É uma sala grande, assim, com muitos alunos? É uma sala grande, com muitos alunos. E como chama a sua professora? Patrícia. E a Patrícia, ela fica andando em todas as mesas, conversando com todo mundo? Que legal, E se você tem alguma dúvida, você pergunta pro seu colega ou pra professora? Às vezes pros colegas ou às vezes pra professora. Muito bem. E o que você mais gosta de aprender na escola?
Aula de música do Marcinho. Aula de música. De música. Vamos conversar. Como que chama a sua filha mesmo? Stephanie. Stephanie, vamos conversar com a Stephanie. Você empresta o microfone para ela? E você gosta de que matérias? Ciências e matemática. E lá na sua escola, se você pudesse dar alguma ideia para a aula ficar mais legal, mais interessante, ou para ter alguma matéria que você não tem, alguma coisa que você não esteja aprendendo, o que você gostaria de sugerir? Que eu gostaria que tivesse debate. Eu acho muito interessante isso, porque dá um pouco de sono, o professor fica lá, blá, 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 blá. Dá sono, principalmente em geografia. A professora fala tanto, dá um... Professora, pausa um pouquinho. Fica entediante, fica algo chato. Eu não gosto. Seria legal ter debate. Para interagir mais, para poder participar, não ficar só o professor falando. Fica um pouco chato. E debate, você diz entre os alunos ou trazer outras pessoas para debaterem, assim? Alunos. Eu queria que tivesse também alguma, tipo assim, aula de música. Essas aulas, assim, tipo assim, aula de música, algo assim, de instrumento, sabe? Não Seria tem muito na sua legal. escola aula de música? Não. E, por exemplo, capoeira, como ela falou, tem? Não. A única coisa que tem diferente é inglês e artes. Só. Quer dizer que para a sua escola do futuro ser melhor, como é que você vê essa escola? Em casa, assim, às vezes se você não consegue, tipo assim, conversar com os pais, seria bom se tivesse alguém lá para sempre te ajudar a desabafar, falar o que você sente. Isso seria muito interessante. Isso é verdade, é uma boa sugestão para a escola, né? Legal, gostoso, tá bom. Gente, obrigada por terem vindo. Vou passar uma última rodada com vocês para quem quiser divulgar site, mandar algum recado, tá bom? Ou falar mais um pouquinho da escola, né? Bom, você está satisfeita, né? Eu tenho muita vontade de falar da escola, porque não tem fim a benfeitoria que ela faz. Acho que para mim, para a comunidade e para minha filha. Eu concordo que a tecnologia, ela ajuda, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado. E é meio complexo o tema. Eu estou feliz com a escola tem um blog que eu acho que todo mundo deveria conhecer, dar uma passadinha, que é o amorimlima.org.br. É uma associação de toda a comunidade envolvida, de pais, alunos, ex-alunos, todo mundo participa para que isso funcione da melhor forma possível. Que legal. E a Márcia? Olha, muito obrigada pela participação aqui nesse programa. É um tema que hoje em dia é primordial para a vida da gente, a educação dos nossos filhos, que a educação é o nosso futuro e que, se Deus quiser, e por nós também, eu acho que a gente pode fazer isso tudo, não só em escolas particulares e nem só raras escolas modelos, mas em todas as escolas do nosso país. Que todos tenham acesso à educação de qualidade, porque é só isso que realmente a gente precisa e o nosso país está precisando. Legal. Obrigada. E a Michele? Agradeço a participação e fico muito feliz em poder debater isso, né? Assim, em questão da educação, realmente esse modelo de escola deveria ser aplicado mesmo em toda a parte do Brasil mesmo, porque isso realmente ia mudar muito a educação, iria mudar muito, muitas pessoas assim iam sair da escola realmente preparadas, não só na área profissional, mas como pessoal também. Então, não é só, que nem o professor falou, não é só chegar na escola, sentar e olhar para a lousa e escrever, não. É você se interagir, estar aberto a aprender e os professores também estar dispostos a isso também. E receber para isso. Exatamente. Lucas, você quer deixar o site do Instituto Lema? Sim. O que eu achei interessante, Roberto, também nessa conversa, é que a gente começou e encerrou o ciclo, fechando o ciclo, né? A gente começou falando sobre a importância da criança, do adolescente ser o sujeito da oração e começou falando também do cuidado, do zelo e da importância da formação do ser humano. E acho que a gente conseguiu falar sobre tudo isso e fechar. E aí é muito interessante, a Fundação, a gente fala muito de educação de excelência com equidade, que significa uma educação de boa qualidade para todos os brasileiros, né? E a gente sabe que esse é o sonho grande, não é amanhã que a gente vai conseguir fazer isso, é um trabalho que envolve todas as partes, todas as pontas. Vocês fazem um trabalho diretamente nas escolas? A gente tem um trabalho bastante diverso, Mariana. A gente tem um trabalho com 44 municípios, hoje a gente tem parceria com 44 secretarias municipais de educação do Rio Grande do Sul ao Ceará.
em que a gente trabalha em parceria com as escolas públicas municipais, tentando trazer desde a formação do professor, trazendo projetos de inserção de tecnologia, projetos de pensar a gestão da sala de aula, a gestão da escola, porque tudo isso não é só a questão da sala de aula, que é muito importante, mas tem o administrativo da escola, tem a Secretaria de Educação, é todo um ecossistema que precisa ser trabalhado, né? E todas as informações elas estão disponíveis no site da Fundação, né, que é o www.fundaçãolema.org.br. Obrigada, viu? E o Vitor? Vitor tem os livros, né? Bom, primeiro eu quero deixar o meu site, antes que eu me esqueça, vitorparo.com.br. No meu site vão encontrar ali todos os meus livros, um ou dois até para fazer download, mas principalmente entrevistas, vídeos, artigos e tudo mais. Agora, sobre o tema, eu fico muito feliz de encerrar ficando com a Amorim Lima. Tá? Eu acho que tecnologia, só um bobo vai dizer, de outro planeta, que não é necessário. É necessária a tecnologia. Eu só discordo que ela seja a solução para a educação. Tecnologia que se faz é quando você pega uma escola e aplica princípios de ternura com o outro. Então, Vamos cuidar da educação com tecnologia educativa. Formar cidadãos, né? Formando cidadão. Tem um longo caminho pela frente aí, Tem um longo caminho. Nada contra a tecnologia. Eu uso tecnologia pra caramba. Eu também. Você viu que as pessoas, as crianças, em geral, crianças que deram entrevista são crianças mais velhas. Crianças que já não eu estou preocupada com os milhões de crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Pobres. Entendeu? Então, gente, obrigada por terem vindo. Infelizmente acabou o tempo do programa. Olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre hanseníase. Você sabe o que é essa doença? Será que é coisa do passado ou ainda existe e precisa de atenção? Quais os sintomas, como tratar e como ficam os filhos de quem tem ou teve hanseníase? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Já. Daqui a pouco tem mais Papo de Mãe. Eu adoro o Papo de Mãe. Já, que bom. É que eu... O que você faz no Papo de Mãe? Eu sou um camarógrafo. E você, o que você faz no Papo de Mãe? Cameraman. E você, o que você faz no Papo de Mãe além de comer maçã? Nada. Vamos ver quem mais. Você, que você Eu venho só tomar cafezinho. E você, que você faz no Papo de Mãe? Muito bom. E você, que você faz? Tudo, eu faço